Olá, pessoal! Estamos de volta com o curso de Angular. Na aula de hoje, a gente vai aprender como capturar erros de um observable utilizando o pipe async. O que nós desenvolvemos até agora é essa tela de lista de cursos. Então, se eu fizer um refresh aqui, vai aparecer a mensagem de carregando cursos e assim que o Angular receber as informações, vai disponibilizar as informações aqui na tela de acordo com o nosso template que nós temos aqui. Então, no HTML nós temos o pipe async que está consumindo o observable cursos. Enquanto esse cursos não chega, nós mostramos o template do loading, que está aqui embaixo, que é apenas a mensagem de carregando cursos. E no nosso componente, o que nós temos aqui é apenas o observable e nós estamos consumindo o método list, que também retorna aqui o observable que faz a chamada HTTP para a nossa base de dados, que nós estamos rodando aqui com o JSON Server no nosso db.json. Agora, o que acontece, por exemplo, se eu parar aqui o meu banco de dados, eu vou apertar Ctrl C, parei, e eu vou fazer um refresh aqui novamente no browser. E se a gente abrir também aqui o console, vocês podem ver que aqui na tela vai ficar carregando cursos e nós temos aqui uma mensagem no console e o Angular ele também envia para a gente esse HTTP Error Response com uma mensagem que falhou por razões desconhecidas, ou seja, foi um erro, não conseguiu acessar o servidor. E na tela, nós ainda temos essa mensagem carregar cursos, então o ideal nesse cenário é alertar o usuário também que aconteceu um erro na aplicação para o usuário poder fazer o contato com o suporte ou então entrar em contato com a pessoa que administra o sistema. E é exatamente isso que nós vamos fazer. E como fazer isso? Então aqui no nosso cursos lista component, nós vamos fazer o tratamento de erro utilizando um operador do RxJS que se chama catch error. Então, sempre que acontecer algum erro, esse operador consegue capturar o erro. A gente consegue colocar alguma lógica ali, por exemplo, mostrar uma pop-up ou fazer um console.error também. Em seguida, a gente também precisa retornar um outro observable. Então, aqui nesse list, eu vou remover aqui o ponto e vírgula, vou colocar aqui o pipe, agora sim eu coloco o ponto e vírgula novamente, e a gente vai colocar aqui o catch error. Então, vocês podem ver que aqui tem o catch error. E não esquecer também de importar o catch error, que vem do rxjs/operators. Então, dentro desse catch error, provavelmente a gente vai receber um observable de erro, e aqui a gente consegue fazer alguma lógica. Qual que seria essa lógica? Pode ser um console.error com o próprio erro que veio aqui. E no final, isso é importante, a gente também precisa retornar um observable. A gente pode relançar o erro ou então tratar isso de outra maneira. Aqui, por exemplo, você pode retornar um empty. Esse empty também faz parte do RxJS, que a gente importa diretamente do pacote RxJS. E o porquê que a gente está retornando empty? Aqui você também poderia fazer isso aqui, ó, retornar o off, daria mais ou menos o mesmo resultado. Isso porque aqui no nosso template, nós estamos consumindo o observable aqui no ngIf. Então, se não retorna nada, automaticamente ele vai cair aqui no else. Porque se você retorna uma coisa que não é uma lista de cursos, pode dar algum erro na hora aqui de tentar renderizar essa parte do template. Então, é importante que a gente retorne um vazio. Então, aqui nesse else loading, a gente vai tratar isso de uma outra forma. Nós vamos colocar aqui uma outra div, e nessa div a gente vai colocar um outro ngIf, que vai ser o quê? Nós vamos verificar se tem erro. Esse erro também vai ser um observable. E aqui, novamente, nós vamos utilizar o pipe async. Então, se acontecer erro, nós vamos mostrar algo dentro dessa div, que pode ser, por exemplo, erro ao carregar cursos. Tente novamente mais tarde ou alguma mensagem que você queira colocar. E caso esteja carregando e não tenha nenhum erro, a gente vai colocar aqui, ó, loading no error.
E aqui dentro desse template, novamente, nós vamos colocar um outro NG template. E dentro desse NG template, eu vou passar esse span que estava ali antes. Aqui é como se nós tivéssemos um if, else, e dentro desse else, nós temos um if e um else novamente. E aqui nós precisamos passar também o nome do template, que é o sem. Ou aqui você pode colocar loading error, para ficar mais bonito, acho que vai fazer mais sentido. Ou então apenas colocar o loading. E aqui a gente troca esse loading no error, loading error, aqui para esse else. O Angular vai reclamar, dizendo que essa variável não existe, então nós vamos declarar ela aqui no nosso componente também. Aqui embaixo nós vamos colocar o erro. Esse error vai ser um subject, que é um objeto que consegue emitir valores no RxJS. Então, aqui nós vamos colocar um new subject. Não esquecer de importar, ele também faz parte aqui do pacote do RxJS. Aqui, esse subject, ele vai ser do tipo boolean, porque sempre que for emitido um erro, nós vamos emitir o valor de true, para que quando esse erro for consumido aqui com o pipe async, ele tenha o valor de true e mostra o erro. Do contrário, ele não tem valor, então ele vai mostrar aqui o loading, que é o carregando cursos. Então, aqui a gente precisa instanciar. E voltando aqui para dentro do nosso catch error, o que nós vamos fazer é emitir um valor para esse error, que é o de next. Então, aqui nós vamos emitir o valor de true, utilizando o método next do próprio error. Então, ele vai emitir e esse valor vai ser capturado aqui nesse pipe async. Vamos ver, então, se está tudo funcionando. A gente vai voltar aqui para o browser, vamos fazer o refresh. E ele deu aqui, ó, erro ao carregar cursos, tente novamente mais tarde, porque já capturou o erro, porque quando chegou no catch error, já capturou o erro e já mostrou aqui. O que a gente pode fazer também é colocar um botão de refresh aqui. A gente pode colocar um outro botão aqui, pode ser um botão secondary. Nesse caso, nós vamos colocar um evento de clique. Vou botar aqui um atualizar. Aqui nós vamos escutar o evento de clique. E nesse caso, nós vamos colocar aqui um onRefresh. Não precisamos escutar, não precisamos passar o próprio evento. Então, aqui nós vamos voltar no componente. Aqui embaixo do ng-on-init, eu vou declarar o método. E eu vou passar essa lógica aqui para o onRefresh. Assim, nós temos apenas o código em um lugar. E aqui nós podemos fazer o this.onRefresh. Então, voltando aqui, nós temos agora, aqui é o botão de atualizar, compilou, vamos voltar. Agora sim tem um atualizar, e mesmo se a gente tentar atualizar, ele não está funcionando. Agora a gente vai retornar aqui com o nosso banco de dados, que subiu novamente. E agora sim, na hora de atualizar, vai tentar a conexão, e a gente consegue ver que os dados estão aqui. Uma outra forma da gente poder tratar também erros com RxJS é que nós temos aqui o this.service, vou fazer aqui embaixo, botar aqui o lixo novamente. Quando a gente se inscreve, caso você não vá utilizar o pipe async ou vai utilizar alguma das formas que a gente viu na aula passada, como se inscrever de uma maneira mais elegante em observables, vou botar aqui o subscribe. Aqui dentro do subscribe, nós conseguimos colocar 3 tipos de lógica. A primeira é em caso de sucesso, então aqui nós pegamos os dados e podemos fazer alguma coisa com esses dados, como fazer um console log ou atribuir a uma variável local. A segunda forma é, se a gente coloca aqui vírgula, e isso você também pode fazer caso você tenha corpo aqui dentro do sucesso, não tem problema nenhum. Então, eu vou botar vírgula aqui após o corpo do sucesso, e aqui na documentação a gente já pode ver que abre uma pop-up com o error. O segundo parâmetro que é passado para dentro de um subscribe é o error. É o erro que foi disparado. A gente consegue também fazer alguma coisa com esse erro, como, por exemplo, colocar um log, ou poderia também colocar uma lógica parecida que nós colocamos aqui em cima. E o terceiro, que é quando ele está completo. Então, quando ele está completo, finalmente,
a gente consegue botar aqui um console log observable completo, ou seja, ele não vai mais emitir valor. Nós podemos tratar esses 3 cenários dentro do subscribe. Caso você for fazer subscribe, pode colocar aqui dentro do error. Ou então, caso você queira, também pode colocar aqui um pipe, porque a gente consegue utilizar o pipe e utilizar qualquer operador do RxJS para poder manipular os nossos dados. Então, a gente também pode colocar aqui, olha, um catch error. Vou botar aqui um empty, você pode colocar um console log da mesma forma que a gente fez aqui em cima. Então, você também pode tratar aqui e deixar dentro do seu subscribe sem essa parte aqui de cima, que seria uma outra forma da gente escrever esse código também. E uma coisa importante é, caso dentro do seu pipe você tenha outros operadores, aqui dentro do serviço, por exemplo, a gente colocou um delay, colocou um tap também. Então, aqui eu poderia estar colocando um map para poder manipular e transformar essa informação, poderia estar colocando um tap, poderia estar colocando um switch map, enfim, poderia utilizar qualquer operador do RxJS. E para que esse catch error funcione de forma eficiente, o ideal é a gente sempre colocar como o último operador do pipe. Porque assim, caso ocorra qualquer erro durante a manipulação da informação dentro do operador map, tap ou switch map, a gente consegue capturar e consegue aplicar alguma lógica utilizando o catch error dentro do pipe. Nessa aula, a gente aprendeu como capturar erro e mostrar a mensagem de erro no próprio template do Angular. Na próxima aula, a gente vai explorar o Bootstrap e o NGX Bootstrap para, no lugar de mostrar uma mensagem no template, conseguir mostrar aquele alerta típico do Bootstrap quando aconteceu o erro. Por hoje é só, lembrando como sempre que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido mais essa aula, eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, se gostaram dessa aula, deixe o seu joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!